Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão reunidos desde o início da tarde para decidir o futuro da pesquisa com células-tronco no Brasil. Nós vamos agora conversar com a bióloga da Universidade de Brasília, Lenise Garcia, que estava no Supremo até agora há pouco acompanhando a sessão. Professor, obrigado pela presença. Quer dizer, qual a expectativa da comunidade científica com relação a esse julgamento, que já é considerado um julgamento histórico, não é? Sem dúvida alguma. Bem, eu acho que existe aí uma clara divisão da comunidade científica, né? Os que têm um ponto de vista mais, digamos assim, mais prático, né? E os que têm um ponto de vista mais ético, que são contra a experimentação com células embrionárias. Não que também não tenham um ponto de vista prático, inclusive porque as células tronco de adulto é que estão dando resultados mais promissores do que as embrionárias. Quer dizer, não é só uma discussão entre ciência e religião? Não, de modo algum. Aliás, não existiu discussão entre ciência e religião em momento nenhum, tá certo? Inclusive hoje, na audiência do Supremo, isso ficou absolutamente claro, né? Que existiam diferentes pontos de vista com relação à ciência e ao direito, né? E por que há essa divisão na própria comunidade científica entre a pesquisa com a célula-tronco adulta e a célula-tronco embrionária? Qual é o fundamento dessa discussão, dessa divisão? Na verdade, existe um consenso com relação à célula-tronco adulta, né? Que ela é uma célula extremamente promissora, mais do que promissora, ela que já está dando resultados. Nós já temos, pelo menos assim, identificados 73 doenças que já estão em teste clínico com células-tronco adultas. São mais de 2.000 doentes já tratados no mundo inteiro. Quer dizer, não é propriamente um tratamento, porque ainda é um teste clínico, mas já na pessoa, né? A célula-tronco embrionária ainda não, até hoje, nunca foi injetada uma célula-tronco embrionária numa pessoa, porque no modelo animal elas dão problemas, né? Elas mostram, tem problema de aparecimento de tumores e tem problemas de rejeição, né? E onde está a questão fundamental da discussão ética, científica, com relação à célula-tronco embrionária? Com relação à célula-tronco embrionária, quer dizer, a questão ética é justamente porque você precisa destruir um embrião, né, para obter essa célula-tronco embrionária. Então, existem cientistas no mundo todo, existem governos que proíbem também, existem cientistas que realmente não trabalham com esse tipo de célula por uma questão ética. Tem cientistas que não veem problemas éticos em trabalhar com esse tipo de célula. É justamente essa discussão que foi acabar parando no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a questão de se está ou não sendo violada a vida humana, o direito à vida, né, que consta no artigo 5º da Constituição. Mas essas células essas células embrionárias que hoje estão congeladas em tubos de ensaio, em institutos de pesquisa, em centros de desenvolvimento da natalidade, aquela coisa toda, elas não vingariam, elas não vingam se não forem colocadas no útero de uma mulher. Exatamente. Agora, se elas forem colocadas no útero de uma mulher, elas vingam, ou seja, não são células, são embriões, né? Já nasceram muitas crianças dessas células que foram congeladas. Aliás, quando elas foram congeladas, era só isso que se tinha em vista, né? A geração de crianças, né? Só que, quer dizer, no Brasil não existe lei sobre a reprodução assistida, né? A reprodução assistida está sendo feita, digamos assim, num vácuo legal, né? Então, existem muitos países em que é proibido o congelamento, né? Na Alemanha é proibido o congelamento, na Itália é proibido. A sociedade brasileira nunca discutiu isso, né? Então, ela está discutindo o destino dos embriões sem ter discutido o próprio congelamento desses embriões, né? Quer dizer, no caso desses embriões que estão congelados, se eles não forem implantados no útero de uma mulher, eles vão ser descartados ou ficar eternamente congelados? Quer dizer, o que acontece? Realmente a questão é bastante complexa. Agora, certamente essa não é uma questão a ser definida no Supremo Tribunal Federal, né? Mesmo porque a Câmara dos Deputados está discutindo, tem lá um projeto de lei que trata de toda a reprodução assistida, né? Que, a meu ver, era onde tinha que ter sido discutida essa questão que está agora no Supremo, que acabou pegando carona numa lei que tratava de soja e de milho e de micro-organismos transgênicos, e de repente está ali o ser humano como um artigo.
tá certo? Então, realmente, isso ficou extremamente complicado. Mas o ponto positivo é que a Justiça se debruça sobre o assunto e temos a perspectiva de, para um lado, para o outro ou para o meio, ter um caminho legal que possa viabilizar ou a pesquisa ou, pelo menos, dar uma dimensão legal para o tratamento desses embriões. Não, sem dúvida alguma, eu acho que esse é um dos casos mais importantes. Estamos considerando, talvez, como o caso mais importante julgado pela Corte Suprema Brasileira, né, pelo Supremo Tribunal Federal. E, inclusive, a audiência pública que houve, né, em abril, eu tive a oportunidade de participar dessa audiência, foi assim uma aula de democracia, né? Foram mais de 8 horas de debates com cientistas de um lado e cientistas do outro, colocando, né, as suas posições, os seus argumentos, e tudo isso está sendo muito usado agora pelos ministros do Supremo para levar à frente esse debate. Então, professor, eu vou interromper nossa conversa. Eu estou agora com a repórter Fernanda Soares, ela está no Supremo Tribunal Federal acompanhando a sessão e ela tem as últimas informações. Fernanda, boa noite, como é que está a situação agora no Supremo? Boa noite, Vinícius. A sessão foi interrompida agora há pouco por um pedido de vistas do ministro Menezes Direito, ou seja, a sessão foi adiada para que ele tenha mais tempo para analisar o processo. O voto do relator da ação aqui no Supremo, o ministro Carlos Aires Brito, foi favorável à liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias, pesquisa que está prevista na Lei de Biossegurança, aprovada há 3 anos pelo Congresso Nacional. Segundo Carlos Aires Brito, o direito à vida previsto na Constituição vale só do nascimento à morte, portanto não englobaria os embriões. O voto favorável de Carlos Aires Brito foi seguido pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace. O segundo voto seria de Menezes Direito. Com esse pedido de vista, o processo para, sem previsão de quando volta à pauta do Supremo Tribunal Federal. Vinícius. Muito obrigado, Fernanda, ela que acompanhou a sessão no Supremo Tribunal. Professora, muito obrigado pela entrevista. Temos aí um adiamento agora dessa discussão, mas o importante é que a discussão começou e ela vai chegar a um termo que a Justiça considera eficiente e embasado dentro da nossa legislação. Com certeza. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.